Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Magia das Ervas. Hoje eu estou aqui com uma aula bem curiosa, tá? Hoje é muito uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, que eu acho muito interessante. A gente está finalizando essa parte falando sobre a magia, a mística das ervas, já quase chegando na parte de banhos, chás, defumações. Eu sei que está todo mundo ansioso para aprender mesmo a prática, mas é importante vocês terem esse conhecimento, tá bom? A gente já percebeu que a magia está muito ligada à magia verde, né? Apesar da magia verde ser a nomenclatura um pouco arbitrária dessa magia que a gente está aprendendo aqui, que faz o uso predominantemente de ervas, todas as vertentes mágicas trabalham com as ervas. Quem é da Umbanda, por exemplo, sabe bem disso, que a gente usa muito banho, chá, defumação. O xamanismo, com certeza, a gente utiliza bastante também, né? Dentro da Igreja Católica, por exemplo, a queima dos incensos. A gente percebe, então, que em toda a filosofia espiritual faz-se uso de ervas, né? E as bruxas, elas são as grandes responsáveis por manter viva a tradição das ervas, principalmente numa época de escuridão, como foi a Idade Média, né? Inclusive, só de você saber um chazinho para dor de cabeça poderia te levar para a fogueira, né? Numa época tão complicada como aquela. E o que a gente teve de conhecimento, hoje em dia, mesmo a medicina, né, alopática, muito dos princípios elas aprenderam, né, já eram utilizados pelos índios. Isso foi estudando, estudando, estudando e chegou às conclusões aí de que determinado medicamento é bom para isso. Mas os princípios muitas vezes são extraídos justamente das ervas. E tem uma coisa muito curiosa. A imagem da bruxa, né, esse termo bruxa, ele é uma imagem muito arquétipica, né? Que esse arquétipo ele foi desenvolvido no imaginário coletivo pela igreja durante a Idade Média, né? Da bruxa que tem pacto com o demônio, com forças sombrias, né? Da bruxa que faz mal, que devora crianças e todo esse processo. E é muito curioso porque que isso aconteceu, né? Eu até na apostila eu trouxe uma colinha aqui para não confundir aqui vocês. Nos filmes, né, nos desenhos animados, a gente vê muitas vezes, por exemplo, as bruxas mexendo os seus caldeirões, falando nomes assim como pata de dragão, lágrima de virgem, unha, garra do diabo, esses nomes assim que acabaram gerando, né, gerando um certo pavor, uma estranheza. Nossa, que poção horrorosa que deve sair dali. E tem duas coisas. Primeiro, a igreja, que criou essa imagem para a bruxa. E segundo, os próprios grimórios, né, ou herbários que eram encontrados aí com aquelas pessoas acusadas de bruxaria, traziam esses nomes, né? Por exemplo, erva da feiticeira, que é a cicuta, né? O que acontece? No passado, o conhecimento espiritual, ele sempre era muito fechado, ele é sempre muito hermético. Só quem estava participando daquele grupo tinha esse conhecimento. Tinha-se muito essa ideia de que a magia deveria ficar restrita a um grupo. Além disso, tinha-se muita a questão também, e isso é comum até hoje em dia, por exemplo, o nome popular de algumas ervas por exemplo, pata de elefante, que é uma árvore de jardinagem, né, usado para decoração, que lembra mesmo uma pata de elefante. Então essa questão também um pouco da aparência, por exemplo, lágrimas de Nossa Senhora, lembra um pouco uma lágrima, né? Então essas associações elas acontecem ainda hoje. Mas as bruxas elas queriam preservar o conhecimento delas, guardar, e por isso que elas davam esse nome, né? Nomes mais assim complicados. E é muito curioso, né? Por exemplo, na apostila tem, tá, gente? Eu quero que vocês dêem uma olhadinha lá. Por exemplo, pé de druida velho para a estrela resplandecente. Deixa eu pegar um legal aqui. Lágrima de Juno, planta de Mercúrio ou lágrima de Ísis? Verbena. Pedaço do diabo, para a estrela resplandecente também. Nabo do diabo, para a Briônia. Erva do diabo, para o junípero. E aí vai, né? É interessante, assim, esses nomes eram nomes para preservar o conhecimento, para assustar um pouco, né? Tem essa coisa, apesar disso ter custado um pouco caro para as bruxas sempre ironizaram muito o coletivismo. De verdade, assim, é um processo muito... Ainda hoje,
a gente percebe que muitos bruxos, por que essa ironização? Porque é ridículo muita coisa do coletivo. Chega a ser ridículo mesmo, nessa expressão. Às vezes as pessoas dentro da fé religiosa excessiva, daquela fé doentia, dentro assim daquela questão onde o ser humano, as pessoas são massa de manobras políticas, religiosas, sociais, culturais. E a bruxa transcende isso. Né? A ideia da bruxa, e eu acredito que todos vocês que estão me assistindo, só de vocês estarem fazendo esse curso já mostra isso. São pessoas acima da média. Provavelmente vocês devem olhar para muitos valores, para muitas coisas e acharem, porque são. A bruxa, o que gerou tanto medo e gera tanto medo nas pessoas hoje em dia é a liberdade que a bruxa tem. A nudez, porque a roupa, a vestimenta, por exemplo, isso aqui é uma bata de sacerdote. Isso aqui não tem valor nenhum, isso é um valor assim cultural. Mas você é o seu corpo nu, você nasce nu, você é o seu corpo. Né? Então a bruxa tem noções e percepções de liberdade tão grandes que assustam. Então a bruxa ela sempre brinca, ela sempre ironiza. Então um pouco dos nomes complexos que elas dão é para ironizar, para preservar o conhecimento também, porque conhecimento nas mãos erradas é um perigo. Então é importante a gente entender o porquê que acontece isso. Então agora quando vocês verem nos filmes, quando vocês verem nos desenhos, ou encontrarem em algum livro esse tipo de nome, saibam que aquilo é só uma metáfora. Que existem ervas reais com outros nomes que servem para aquilo ali. Por exemplo, o excremento do diabo para a ferula, a raiz do diabo para o cacto, a vinha do diabo para trepadeira, e assim vai, tá bom? Então é somente uma questão ironizante, né, de deboche, de ironia, preservação e um pouco também ali de uma imagem que a igreja acabou criando, né? Então é isso, pessoal. Hoje foi mais uma parte de curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Façam a leitura da apostila e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!